um treinador que consegue avaliar isso, porque quando você tem um treinador observando o que são a velocidade de aquisição de capacidade física, ele sabe o que ele vai fazer depois. Evidentemente que não existe uma precisão, né, naquilo que é o fio de cabelo, porque o organismo humano não é preciso e porque a nossa rotina não é ideal, né? A gente não dorme todo dia na mesma hora, acorda todo dia na mesma hora, come todo dia a mesma comida, faz sempre a mesma suplementação. A gente trabalha pra caramba, a gente viaja, a gente sofre, a gente briga, a gente fica puto da vida e não tá afim de treinar. E isso é um dos fatores determinantes para um treinador ele encontrar o que são os meios, naquele momento dele causar um bom estímulo para o exercício. Quem me ensinou que o exercício era estímulo, pasmem vocês, não foi um treinador, foi Eduardo Correia, um atleta profissional. E talvez por isso ele tenha sido um atleta profissional de tanto sucesso. Ele que falou para mim: Paulo, exercício é informação. Você está dando informação para o seu músculo para que ele se desenvolva num determinado momento. Se você mudar a informação, o seu músculo muda naquele direcionamento. Só que o que Eduardo Correia ele aprendeu com décadas na vida dele, você pode atingir com semanas se você tiver um treinador. Porque ele vai observar você treinar nos primeiros dias, ele vai entender quais são suas deficiências e vai entender quais são as suas capacidades melhores. E ele vai ter um foco nas suas deficiências para que você equilibre o seu físico sem deixar para trás aquilo que é a sua melhor capacidade. Isso vai além da forma física. É mais do que você simplesmente falar: pô, esse cara tem um peitoral legal, então beleza, vamos montar o que são os ombros dele e as dorsais, para a gente conseguir harmonizar todo esse conjunto. Não, é o jeito que você vai fazer isso. Dito isso, vocês entenderam que o desenvolvimento de massa muscular ele é um equilíbrio muito delicado entre síntese de músculo e degradação de músculo. Toda vez que eu me alimento ou faço alguma atividade anabólica, eu tenho a tendência de aumentar o que é a síntese muscular. Toda vez que eu tenho uma atividade catabólica, eu tenho a tendência de diminuir o que é essa quantidade muscular, porque eu estou degradando para músculo novo vir. E aí você consegue entender a primeira coisa: o que acontece se eu treino e não como? Eu fico numa janela catabólica, porque o exercício ele me cobrou um preço por ter sido executado. E o exercício é uma coisa muito difícil da gente analisar. Por quê? Por mais que ele custe um preço em músculos para ser executado, ele também estimula a síntese proteica. Isso quer dizer que se você comparar pessoas treinando e não treinando em relação à perda de massa muscular natural na vida, você vai ver que as pessoas que treinam, elas perdem menos.